Para os apaixonados por cozinha farm, eu vou mostrar alguns detalhes dessa daqui que nós projetamos, que foi muito especial porque a gente tentou trazer muitos elementos da proposta de uma cozinha provençal, farm, clássica, mas assim, uma proposta romântica, tá? Então aqui o contemporâneo passou bem longe. Vamos lá. Então, para começar, eu vou vir aqui nesse canto para explicar, contextualizar um pouquinho para vocês. Essa cozinha ela faz parte de um ambiente bem integrado, né, que é uma sala de estar, uma mesa de jantar, e tudo aqui tem essa característica, tá? Então a ideia foi criar um espaço para receber onde esta cozinha estivesse 100% conectada ao estilo da casa. Começando aqui com essa ilha maravilhosa, super generosa. Gente, essa ilha, ela foi pensada assim, para um café da manhã, para um brunch, alguma coisa que você possa pôr aqui tudo em cima da mesa e receber, sabe, sua família, seus filhos, amigos. E todo mundo poder ficar em volta dessa ilha sem precisar de um apoio de uma mesa, apesar que aqui do meu lado temos uma mesa. Mas a ideia é que todo mundo pudesse se reunir aqui e ficar em pé, comer, beber e se divertir. Então essa ilha ampla, larga, tá vendo? Ela é bem mais larga que o normal, né? Se você fizer a conta, você vai ver que eu tenho o dobro do espaço que o pessoal costuma usar, que é justamente para dar essa amplitude. E aqui nesse pé, que é o pé cascata que a gente fala, ao invés de eu deixar ele liso, que daí remete muito ao contemporâneo, a gente ainda trouxe a ideia de montar essa almofada aqui dentro. E o mais incrível é isso aqui, ó, tá vendo essa lastra, gente? Ela segue, isso é encantador. Quem executou aqui pra gente é um parceiro nosso que executa assim com perfeição essas emendas de lastra. E isso que deixa bonito. Então a gente tem uma almofada em ambos os lados dessa ilha. Ainda falando da ilha, aqui a gente trouxe também o acabamento o mesmo acabamento da marcenaria ali da cozinha, que são as almofadas, né, no acabamento aqui do frontão da ilha, com o mesmo tom da cozinha. Então isso traz uma conexão legal para esses dois elementos que compõem a cozinha. E aqui, nessa circulação principal, é onde tudo acontece. Bom, mas por quê? Qual a diferença dessa cozinha para uma cozinha clássica ou para uma cozinha contemporânea? Ela tem elementos que nos remetem a uma ideia de fazenda. Vou começar pelo principal, que é essa cuba, que é estilo farm, ela é em louça, tá? Essa daqui é uma peça que é da Bratti, a gente ama especificar, porque ela é profunda, tá vendo? Faz um acabamento impecável e ela é usada assim mesmo, gente, ó. Como ela é abaulada, ela não dá um acabamento assim por dentro. Então você precisa chegar com a pedra e encostar. E aí você deixa o abaulado dela acontecer. Então a gente gosta muito desse semi-encaixe. Ela até avança um pouquinho para frente, tá vendo? O que dá esse efeito, gente, é muito romântico. É muito delicado. E aí nos sobra um espaço aqui confortável também para a torneira. Então a torneira a gente já escolheu, assim, é uma torneira que a gente usa muito, tá? Porque a gente é apaixonado por esse modelo. Ela tem duas funções, né? Então a hora que você liga, e você pode mudar para um efeito como se fosse um chuveiro, tá vendo, ó? Além disso, eu vou desligar só para não causar confusão, você consegue ainda levar, como a cuba é muito grande, você ainda tem essa flexibilidade com essa peça. Então ela resolve muitas coisas. Aqui a gente não usa nada daquelas torneiras enormes, tal, porque não tem nada a ver com a proposta deste estilo. E a gente gosta muito também aqui, ó, da parte do detergente ficar embutido, tá? Então, água quente e fria e todos esses efeitos que a torneira resolve. Além de ser muito charmoso, né? A gente tem essas três entradas aqui no acabamento. A gente vê um caminho que tudo vai muito pro minimalismo. Aqui não, tá? A gente quer, assim, a gente quer detalhe. E essa cuba aqui, sendo ela de louça, a gente tem que tomar um cuidado extra, claro. Então a Bratti já resolveu isso, trazendo essa grelha, tá vendo, dourada? Olha que bacana, que você põe aqui, fica livre a válvula
e protege quando você joga alguma coisa sem querer, apoia alguma coisa mais pesada. Então ela é perfeita, não precisa ter medo de usar, tá? Bom, para compor aqui esse fundo nosso maravilhoso, esse aqui é nosso cenário, gente. É o nosso cenário e é a parte que eu mais amo nessa cozinha. A gente trabalhou duas laterais, tá? Bem no eixo, bem equilibradinhas. Então, deste lado, a gente gosta muito de usar... Aqui é puro charme, gente. É bandeja. Olha esses bols. Bol, tá vendo? Tudo que a gente traz para nossa cliente, né? A gente gosta de trazer essa emoção. Tá? Então é tudo escolhido muito a dedo. Amo as composições de tábuas pra gente deixar decorando mesmo. E aqui, gente, se vocês olharem, ó, eu tenho uma basezinha, tá vendo? Que é justamente para subir, para elevar a nossa jarra e dar um efeito mais equilibrado na composição. E fica perfeito. Bom, e do outro lado a gente deixou aqui uma peça que ela é um mármore esculpido. Dá para usar como fruteira, tá vendo? Dá para você já ir deixando. É uma decoração, uma coisa diferente, uma fruteira linda. E eu acho que isso é todo o charme e todo o amor que você pode ter pela sua cozinha. Aqui em cima uma prateleirinha só para apoiar, né? Esses potinhos maravilhosos para deixar tudo à mão, né? Uma bolachinha, um café, um açúcar. E isso fica muito prático e muito charmoso quando a gente sabe usar o elemento correto. Bom, agora vamos falar um pouco de outro detalhe que é muito importante. Aqui a gente vai falar da marcenaria. Então, olha só. A cozinha provençal, ela precisa ter esse detalhe, esse charme, né? Que é o entalhado que a gente fala. Então, tudo vai ter essa almofada entalhada, que é o nosso provençal. E eu gosto muito do efeito laqueado, porque daí você consegue trabalhar a cor exata, tá? As lâminas de MDF, elas têm cores marcadas, hoje em dia tem até algumas opções nessas tonalidades, mas a laca é o que a gente consegue ajustar exatamente para a essência do projeto. E um outro detalhe são os puxadores. Então, assim, eu tenho uma regra minha, tá? A regra minha é qual? Todos os puxadores de baixo eu uso um modelo. Aqui nesse caso eu usei o concha, mas às vezes eu uso alça e tal. Então, se você olhar todos da parte de baixo, eles são conchas. E todos que estão acima da bancada, eles são pontos. Olha isso aqui. Então aqui, ó, são pontos. Eu acho que isso cria uma leveza, sabe aquela coisa da delicadeza? Ela mora nos detalhes mesmo. Então isso é um detalhe, mas eu não deixo passar. Então eu gosto de leveza na parte superior e a gente trabalha os maiores na parte inferior. Um outro ponto para a cozinha provençal, farm, seja como definir, é a cristaleira, gente. Amo. A gente faz uma mistura de cristaleira com louceiro. Eu vou mostrar essa daqui. Aqui a gente deixou ela até montadinha do jeito com que o vidro traga o efeito mais bonito para cá. Então, se vocês olharem, a gente tem tanto louças brancas, tá vendo? Quanto as transparentes. Ah, nossa, mas é uma regra? Não precisa ser só a branca ou a transparente. Mas a gente tem que ter uma regra, assim, de repente uma vermelha nessa cozinha ia chamar muita atenção. Então não seria a proposta, tá? Se você precisa de louças coloridas, a proposta da sua cozinha é outra. Então aqui, como a gente buscou esse ar leve e elegante, a gente deixa exposto exatamente o que combina com a proposta. E aí entram os vidros transparentes. A gente só pode pôr vidro transparente, entendam, no lugar que a gente realmente tem controle do que vai ficar exposto. Então aqui é uma mini curadoria do que a cliente tem para conseguir deixar esse ambiente harmônico, tá? Então a cristaleira ou louceiro é um ponto importantíssimo para esse tipo de cozinha. E aí a gente tem os armários aéreos e a gente faz essa volta toda aqui, ó, em volta desse ponto central que é a pia farm. Então vem aqui os armários aéreos, todos para organizar o que a cliente precisa, as gavetas. Gosto de trabalhar a torre quente, né, que é forno e micro-ondas, para fechar essa cozinha, né? Então eu tenho de um lado a cristaleira e do outro lado a torre. Então isso fecha para mim esse espaço, que é o espaço da pia. Isso fica muito legal. Sempre sobra um espaço aqui do fogão, gente. Essa altura aqui pro fogão é ótima, porque olha, você consegue abrir
E você retira as coisas daqui sem precisar agachar, isso é muito bom. Então eu gosto muito dessa altura, e dessa altura eu sou pequena, eu acesso muito bem essa altura aqui pro micro-ondas. E ainda sobra um espaço para uma gaveta aqui, ó, de apoio, geralmente assadeiras, coisas que você usa aqui na parte quente. E chegamos aqui ao finalzinho, onde a gente tem a geladeira. E eu tenho mais uma dica super importante para vocês. Quando a gente usa uma geladeira, né, com duas portas, o que acontece? Essa folha aqui, ela tende sempre a abrir muito. Então, nunca deixe a sua geladeira encostada no final da sua cozinha, tá? A gente sempre projeta uma mini despensa ou um porta-copos, um armário aqui, para não encostar a geladeira na parede. Então, eu preciso de um respiro aqui de 30, 40 centímetros, é excelente, para poder abrir essa geladeira e ela não bater na parede, tá? Então, por isso que a gente sempre faz essa moldura ao redor da geladeira. Bom, para fechar o tour, eu vou mostrar aqui desse lado aqui, ó, que eu tenho alguns armários diferenciados na ilha, né? Então eu começo, como essa ilha só tem o cooktop de indução, é um ambiente mais para servir, para ter um café, para ter um apoio ali, a gente tem esse primeiro armário, uma lixeirinha. Ó, se a gente olhar, a gente tem um primeiro armário como uma lixeira embutida, que eu gosto muito, se organiza muito o espaço. Tenho aqui o porta-pano de prato, bem prático aqui também. Os gavetões embaixo aqui do cooktop. Bem ao lado do cooktop a gente tem o porta-tempero, que fica bem prático. As gavetas de talheres, tá? Com as divisórias e mais 2 gavetões de apoio para cá. E aí completamos o tour por essa cozinha. Bom, eu acho que foi tudo. Espero que tenham gostado, espero que tenha inspirado vocês para terem essa cozinha dos sonhos, que é a nossa cozinha provençal. Até mais!